nosso amor, mais doce que o próprio mel colhido da flor, reina em nossas vidas para sempre e faz morada eterna em nossos corações. Tu sabes que te amamos, mas é tão bom dizer: tua graça é bem melhor, Jesus, melhor que viver. Tu que estás à direita de Deus, nossas vozes a ti subirão, formando um coral com anjos regidos por arcanjos. Tu que estás à direita de Deus, nossas vozes a ti subirão, digno de todo louvor e da mais perfeita adoração, e da mais perfeita adoração. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos e queridas, nós queremos dar início neste dia a mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Nós vamos iniciar com a leitura da palavra que está no Salmos 46. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do nosso Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalem. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queimam os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é nessa confiança que nós vamos adorar o Senhor com oração inicial. Pai bendito, Pai de amor, nós queremos nesse dia, Pai, rogar ao Senhor que esteja, Senhor Deus, ministrando aos nossos corações em tudo que for feito aqui, Pai. Que a Tua doce presença do Teu Espírito Santo possa nessa noite consolar vidas, Pai. Que o Senhor possa ser exaltado no nosso meio, Pai. Que nós possamos ter essa consciência de que em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade, o Senhor tem controle e está agindo em nosso favor, Pai. Nós queremos nessa noite colocar-nos nas Tuas mãos, Pai, dedicar esse momento em honra e em glória ao nome do Senhor, Pai. Nós oramos por tudo no nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos continuar adorando o Senhor. Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele
vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. Tudo bem? Eu os convido ainda em espírito de adoração, a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Romanos. Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 10. Vamos ver do versículo 13 ao 14, amém? E assim diz a palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 10, versículo 13 e 14, segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Até aí, queridos. A palavra do Senhor, ela é muito explícita e, de acordo com a nossa caminhada, nós acabamos absorvendo que nós não temos dúvida de que o Evangelho ele é transformador. Nós não temos dúvida de que o Evangelho ele é libertador, ele liberta as nossas vidas. Mas a Bíblia nos ensina também que como é que as pessoas vão crer, como é que as pessoas vão clamar se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão clamar se elas não creem? E como é que elas vão crer se elas não ouviram? Ouvir a mensagem de Deus, ouvir a pregação do Evangelho é indispensável para que as pessoas conheçam o Evangelho. A Bíblia nos ensina isso. E aí nós precisamos ter consciência de que o Evangelho ele é anunciado através da pregação, ele é anunciado através da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós participamos de momentos de dízimos, de ofertas, de contribuições, nós precisamos ter plena convicção de que os nossos dízimos e as nossas ofertas, elas ajudam na pregação, elas ajudam na manutenção da igreja do Senhor. E dessa forma eu te convido a participar desse momento com alegria no coração, sabendo que nós estamos contribuindo para o reino de Deus, para a vontade de Deus. E aí te convido também a orar nesse momento. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu santo nome, ó Pai. Pedimos que Tu venha receber os dízimos, as ofertas, as contribuições aqui colocadas, Pai, e que elas sejam verdadeiramente utilizadas para a difusão do Teu reino, para a difusão da Tua palavra, para a difusão, Pai, do Teu Evangelho, pois através da pregação do Teu Evangelho, nós conhecemos a Tua vontade, Senhor Deus, e nós podemos ser participantes do Teu reino, ó Pai. Abençoa todos aqueles que podem contribuir, aqueles que não podem contribuir, Senhor, e pedimos também que Tu venha a dar sabedoria àqueles que vão utilizar desses recursos, para que o Teu Espírito Santo possa nos capacitar conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí, queridos, ainda em espírito de adoração, vamos continuar louvando ao nosso Deus. Amém? Graças e paz, irmãos. Nós queremos cantar mais uma canção, preparando para a nossa reflexão da mensagem nesse momento. Essa canção é uma canção que eu gosto muito, porque ela fala que nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus que é fiel em cumprir suas promessas e Ele não mente. Eu quero convidar você a cantar conosco essa canção, celebrando essa unidade que nós temos em Deus e a certeza que nós temos que Ele é o Deus que caminha conosco em todo e qualquer momento. Amém? Vamos cantar juntos em nome de Jesus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em
nosso Deus é esse, ó. És Deus de Aleluia. perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim. Os ouvidos do Senhor inclinados para ouvir nosso clamor. e os seus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. glória a Deus. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Convicção que nós temos de um Deus que está conosco. Sua palavra se cumpre. E Ele é fiel em todo e qualquer momento, toda e qualquer situação. Amém? Obrigado, meus irmãos, pela ministração do louvor. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Irmãos, nós queremos refletir na palavra do Senhor nessa noite, nesse momento. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Esse é um texto que todos nós conhecemos, que as crianças conhecem. Quem estiver aí assistindo agora, nossas crianças participando do culto conosco, sabem dessa história, porque desde pequeno que eles escutam, desde na escola bíblica, ou no culto infantil, ou até mesmo em casa. Eu vou dizer que principalmente em casa, mas é uma história que nós ouvimos e que nos chama a atenção. A história de um menino chamado Davi, que enfrenta um gigante chamado Golias. Quero convidar você a abrir sua Bíblia nesse capítulo, 1 Samuel 17. Eu quero ler do versículo 17 em diante, nesse momento. O verso 17 diz assim, do capítulo 17 de 1 Samuel: Jessé disse a Davi, o seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento,
Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando, e traga uma prova de que estão bem. Saul: eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé, o seu pai, lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos clamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi agora escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é este? Olha a pergunta de Davi: quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E verso 31 e 32, pula do 26 para o 31 e 32, diz assim: alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar a Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. São as palavras de Davi. No contexto da história de Israel, este é um momento que nós podemos dizer que uma crise havia sido instalada ou instaurada, como você queira falar. Uma crise dentro da nação, entre outras tantas crises que a Bíblia relata que Israel passou como nação e que ainda iria passar no contexto da sua história. Crises que Israel passava no seu cotidiano. Um período de guerra sempre implica em crise. Guerras sempre implicam em crises, porque crises geram preocupações, e as guerras geram essas crises, geram preocupações. Crises geram tensões, desde uma dona de casa, desde um comerciante, desde um guerreiro, mas gera tensões e ansiedades na alma. Crises geram conflitos internos, alguns medos surgem nas crises, incertezas também dominam a nossa mente. E a nação de Israel tinha naquele momento um rei. Ela já não era mais uma nação teocrática, digamos assim, embora continuassem crendo em Deus, mas eles instituíram um rei para si. Havia agora uma monarquia instituída naquele momento da história de Israel. Saul era o rei, primeiro rei, inclusive, da nação de Israel. E Saul fora escolhido e fora ungido pelo profeta Samuel. E no momento da sua unção ou da sua coroação, ele foi aprovado pelo próprio Deus. Deus aprovou aquele homem como rei de Israel. E ele, como rei, se você olhar as páginas anteriores, vai ver que ele já derrotara outros exércitos. Os amonitas e os amalequitas foram derrotados pelo rei Saul, já no comando.
Eles tinham um exército muito bem capacitado. O exército de Israel era capacitado e muito bem preparado. Tinha um general valente, um general guerreiro e cheio de experiências. Então digamos que era o exército praticamente preparado para a guerra, e não somente isso, prontos para uma vitória. Apesar das incertezas e inseguranças que vinham sobre a nação, no momento da crise, o povo esperava, tinha expectativa que o exército de Israel guerreasse por eles, entrasse na batalha por eles. Um exército destemido, corajoso, e que ao vencer o inimigo trouxesse a estabilidade de volta para a nação, vencendo aquela guerra. Mas o problema, naquele momento da história de Israel, é que não foi somente a nação que entrou em crise. O exército de Israel também entrou em crise. É o grande detalhe aqui desse texto. Não só a nação, mas o exército, os guerreiros, os preparados, os homens corajosos, os homens destemidos, os homens capacitados, os homens armados, os homens em que a nação colocava também a sua confiança, entraram também em crise. A crise chegou para os homens de guerra e trouxe desequilíbrio para a sua confiança e para a sua autoestima. A crise fora provocada apenas por um único homem, um filisteu chamado Golias. Um homem afrontando ao exército trouxe crise na alma, crise para o exército, que ficou temeroso, sem saber como fazer ou que passos dar. Onde começou essa crise? Como ela se iniciou, como ela se instaurou dentro do contexto de Israel? Volte para o início do capítulo 17 comigo. Está comigo, aberto sua Bíblia comigo aí, então acompanhe esse momento. Início do capítulo 17. Diz que os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul, olha a palavra do versículo 2: Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Se você observar esse detalhe, eu gosto de detalhes na Bíblia, e você vai observar no versículo 2, que quem ordenou, ou digamos, quem deu a palavra de guerra, quem iniciou a guerra ali naquele momento, foi o rei Saul com o seu exército. Eles ordenaram a palavra de guerra, e os filisteus estavam do outro lado do monte, ficando o vale no meio deles. Ao versículo 4, na minha versão, diz: então, porém, todavia, contudo, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate, tinha quase 3 metros de altura, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 600 quilos. Trazia candeleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele vinha um escudeiro. E Golias gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão os nossos servos e nos servirão. O exército de Israel, corajoso, ousado, destemido, encabeçou aquela guerra, e a palavra do rei Saul foi de ordem para que o povo marchasse contra os filisteus. Mas quando aqueles homens preparados, capacitados, armados com seus escudos, com as suas lanças, talvez com seus arcos e flechas, começaram a dar os primeiros passos, então Golias entrou na história. Surgiu um homem, e de repente, onde havia coragem, agora havia pavor, medo, tensão, ansiedade, preocupações,
tantos sentimentos dominaram o coração deles. Onde havia ousadia, destemor, agora havia insegurança. O que faremos nós? E as crises, elas são assim. Crises, elas sobrevêm de repente. Estamos caminhando bem, fortalecidos, aguerridos, cheios de expectativas, planos, mas de súbito, de repente as crises se instauram. E as crises, elas são assim, elas alteram o curso dos acontecimentos, que vinha caminhando de uma forma, de uma hora para outra, o cenário é totalmente diferente. Crises agravam situações e fatos. Se há fome, a fome se agrava. Se há desemprego, desemprego se agrava. Se há situações na alma de um ser humano, aquilo também se agrava. Tantas coisas acontecem de agravantes quando a crise se instala. A crise também traz manifestações de sentimentos na nossa alma, trazem dúvidas quanto ao amanhã, lançam embaraços dos nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, tudo fica embaraçado. Projetávamos algo de hora para outra, paralisamos nossos sonhos e expectativas. Crises alimentam conflitos na alma, expõem tensões, medos e incertezas, não tem para onde ir. Crises terminam gerando também ansiedades. Por isso, as crises são perigosas. Crises são perigosas, mas também, todavia, crises também são momentos decisivos e oportunos para cada um de nós. Você escutou isso? Crises também são momentos decisivos e oportunos para cada um de nós. É quando a crise chega, destruindo possibilidades, paralisando expectativas ou trazendo instabilidade, que nós precisamos nos nutrir de atitudes positivas, atitudes de esperança, atitudes que nos fortaleçam para sermos capazes de fortalecer o outro, atitudes que nos direcionem para podermos direcionar aquele que está tateando em meio à crise, atitudes que nos firmem os pés de tal forma que nós possamos auxiliar o outro a se firmar também na caminhada, atitudes que nos encorajem, para que possamos encorajar quem está ao nosso lado, talvez apavorado com aquela situação, atitude que nos inspire, para que possamos inspirar o outro que está ao nosso lado, e atitude que nos renove, para podermos também renovar no outro aquilo que porventura foi perdido em meio à crise. No emaranhado de questionamentos que a crise traz à nossa alma, ou que faz vir à tona em nosso interior, precisamos trazer à memória o que nos dá, ou que nos pode trazer esperança, em nome de Jesus. Amém? Por isso, crise também é uma oportunidade para tomarmos decisões e nos firmarmos ainda mais. Ora, a nação de Israel estava em crise, o exército de Israel entrou em crise, o rei de Israel também estava em crise. Mas naquele momento, Davi ele tem duas atitudes que deram outro significado àquele momento tão delicado de crise na nação de Israel. Duas atitudes que mudaram a história, dando um significado diferente, trazendo ao coração de toda a nação um sentimento de dependência de um Deus poderoso, que controla tudo, que sabe de tudo, e que era o Deus de Israel, continua sendo e é o nosso Deus também em toda e qualquer situação. Eu quero pegar essas duas atitudes do pequeno Davi, ou do menino Davi. Diz os historiadores que ele tinha ali cerca de 17 anos, 18 anos no máximo, é o que dizem para ele naquele momento dessa história de Israel. Mas o menino, um adolescente, saindo da sua adolescência, entrando na sua juventude,
Eu quero pegar essas duas atitudes desse rapaz e quero aplicar para mim e para você, para mim e para você, para que nós possamos juntos olharmos para essas atitudes e possamos entender, compreender, saber e proceder diante de uma situação de crise, sabendo como agir e fazendo com que atitudes florescentes nos tragam frutos para a glória do nome de Deus. Primeira atitude de Davi naquele momento da sua história, ou da história da nação de Israel: quando deparar-se com a crise, escuta isso, quando deparar-se com a crise, acredite que Deus poderá usá-lo para fazer diferença e cumprir os seus propósitos. Você ouviu isso? Eu vou repetir, e como eu gosto de falar, escute com carinho essa palavra. Quando deparar-se com a crise, acredite que Deus poderá usar você para fazer diferença naquela situação de conflito ou de crise, e para que através de você se cumpra os propósitos dele na nação, na sua vida e das pessoas que estão em volta. Então, primeira coisa é que na hora da crise, em momentos de crise, Deus usa pessoas. Deus usa o seu povo. Deus usa os cristãos. Deus capacita os seus filhos, ainda que eles olhem para si mesmos e talvez não se sintam capazes, ainda que outros olhem para ele e não acreditem que há capacidade ali. Davi teve que compreender em Deus que ele era, e compreender em Deus que ele poderia ser usado naquele momento de crise, ainda que seu irmão repreenda no versículo 28, achando ou concluindo que Davi foi para ali como um bisbilhoteiro, como alguém que queria somente olhar o que estava acontecendo para sair espalhando por aí. Ou mesmo como o rei Saul, e quando ele se apresenta, o rei Saul manda chamá-lo, e quando ele se apresenta diz: olha, você não vai poder ir para essa guerra, você é apenas um menino, é jovem demais. Ou quando Golias olha para Davi se aproximando e chama ele de um moleque, as pessoas não acreditavam que Davi podia fazer alguma coisa, mas Davi sabia que Deus poderia usá-lo. E Davi sabia que o Deus em que ele cria, em que ele aprendeu a manter uma relação íntima desde a sua meninice, desde a sua adolescência, pastoreando as ovelhas no meio do mato, mas ali ele começou a aprender a ter uma relação íntima com Deus nas suas orações, nos seus cânticos, nas suas poesias. Ele acreditava que Deus poderia usá-lo. Acredite você, em nome de Jesus, que em meio a crises, Deus pode e Deus quer usar você. Deus quer me usar, Deus quer nos usar como igreja, para abençoarmos outros também. E diante desta crise chamada pandemia, desse mundo todo, Deus pode fazer de mim, e pode fazer de você, um homem e uma mulher, como instrumentos nas suas mãos. Instrumentos nas suas mãos. Nós estamos aí acompanhando os profissionais de saúde, chamando-os de heróis, alguns de anjos de jaleco, e tantas palavras mais, porque eles estão desbravando na sua profissão, colocando-se em risco por tantas coisas. Mas aqueles profissionais de saúde têm instrumentos nas suas mãos. Eles usam os instrumentos que ele tem acesso para ajudar, colaborar, contribuir na cura e na saúde daquele que está enfermo. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Permita-se ser usado por Ele. Dentro da situação da pandemia. Mas eu quero um pouco mais além, ouvir um pouco antes da pandemia. A pandemia está aqui. Eu quero vir um pouco antes
e depois levar você um pouco mais adiante da pandemia. A pandemia é um marco, onde vemos uma crise instalada, uma crise que chegou não somente no país, mas no mundo inteiro. Mas antes da pandemia já existia crises no ser humano. Algumas atitudes do ser humano demonstram isso. Muitos enveredando pelos vícios, vícios que aprisionam, vícios que dominam o físico, a mente e a alma. Muitos com atitudes de rebeldia, jovens, adolescentes e tantos outros. Gente em crise, com a ira descontrolada. Gente tirando a sua própria vida, não tendo mais significado para viver, suicidando-se. Pessoas em crises tão forte de descrédito para com o próximo, que já não ama mais. Um desamor nos corações das pessoas. Crises da injustiça, que gera desigualdade, é outra crise. Que gera desempregos, que é outra crise. Crises da corrupção, que muitas vezes gera falcatruas, roubos, violências. Crise do consumismo desenfreado, crise das rivalidades, e também as crises internas da solidão, da ansiedade, das síndromes, da depressão, das doenças psicossomáticas e tantas outras coisas mais. Eu quero vir antes para dizer que essas coisas já existiam, mas depois da pandemia talvez algumas delas se agravem ainda mais, ou durante ela já vemos situações também complicadas. Hoje nós estamos vendo aí os profissionais também na área da mente humana, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras também já ajudando pessoas, fazendo também lives e também dando conselhos. O tempo todo nos jornais vemos isso acontecendo, pessoas dando palpites, ou dando opiniões, ou dando sugestões, orientações para que as pessoas saibam como se comportar nessa situação, porque sabemos que está afetando também as pessoas no seu interior. Há crises também internas nas pessoas. Eu quero dizer para você que também nessas situações nós também podemos ajudar. Pode ficar perguntando para si mesmo: será que eu serei capaz? Porque mencionou coisas aqui que eu também às vezes passo, eu também tenho medo às vezes eu também tenho ansiedade, às vezes eu me sinto só também, sou vítima também de injustiça. Ou seja, há coisas também na minha alma que tem a ver com isso aqui. Será que eu posso ajudar de alguma forma alguém? Você pensa porventura que Davi era perfeito? Você pensa porventura que Davi era inerrável? Não, Davi errou. Davi também teve seus erros. Davi não era um homem poderoso ou um super-homem. Ele era humano, como eu e você. Davi também sentiu medo, também sentiu angústias. Davi também chorou. Davi também temeu os inimigos. Sentiu-se fraco e inseguro em várias situações também. E os salmos que ele escreveu revelam isso, expõem isso de forma muito clara e objetiva. Então eu quero dizer para mim, nesse momento, e quero dizer para você, que ainda que tenhamos nossas fragilidades, Deus pode nos usar para abençoar o próximo que está ao nosso lado. E nas situações de crises, Deus pode nos colocar no momento oportuno, para sermos usados em prol também do outro. Porque naquele momento, naquela crise instalada na nação de Israel, naquela crise que o exército estava apavorado, Davi creu que Deus poderia usá-lo, apesar das suas fragilidades e suas limitações. Deus nos usa. Então, meu irmão, primeira atitude, eu quero deixar para você como uma palavra, e essa palavra também veio ao meu coração.
Nós precisamos entender que na crise há oportunidade para sermos usados por Deus para ajudar o semelhante e o próximo. Desde as questões emocionais, desde as questões mínimas, de socorrer alguém que está precisando de algo. Nós temos visto hoje cristãos espalhados pelo mundo inteiro, tendo atitudes de solidariedade, de compaixão para com as pessoas, para com o próximo. Temos visto aí cristãos se mobilizando, comprando máscaras, comprando gel, álcool gel, distribuindo, costureiras confeccionando máscaras e entregando para as pessoas gratuitamente. Temos visto acontecendo isso, igrejas se mobilizando com as costureiras dentro da própria igreja para fazer esse movimento, igrejas se mobilizando para contribuir com aquele que está passando por uma necessidade, com cesta básica, ou de repente fazendo outras coisas que possa socorrer o próximo. Nós como igreja, nós como cristãos podemos fazer algo nesse momento de crise. E eu desafio a você também, em nome de Jesus, a se permitir ser usado por Deus, a olhar para quem está ao seu lado, olhar para o seu vizinho, perceber nas entrelinhas quem está precisando de algo e ajudar. Eu já fui socorrido, irmãos, eu já fui socorrido em momentos de crise. Como foi bênção para a minha vida. Eu lembro de um dia, em uma ocasião específica, que eu fui ao supermercado. Escuta isso, eu fui ao supermercado naquele dia para comprar frutas, maracujá e limão. Era dia de promoção, dia de quinta-feira, promoção em um supermercado que eu comprava e compro ainda. E fui comprar maracujá e limão porque a minha esposa estava fazendo mousses para vendermos numa escola, por questão de necessidades. E quando eu estava lá, encontrei uma pessoa de uma outra denominação, de uma outra igreja, que chegou perto de mim, me cumprimentou e ouviu falar do momento de crise que eu estava passando, pessoal e financeira. E simplesmente ele me cumprimentou, perguntou o que estava fazendo ali. Eu expliquei para ele que estava comprando, expliquei o momento ali e tal. Ele saiu, foi para o caixa com a esposa, passou, guardou as compras, e eu tinha ido lá pesquisar, ver outras coisas, como é que estava o preço. Quando eu volto, ele chega com um carrinho vazio. Dizem: pastor, coloca nesse carrinho o que você quiser colocar aqui, vamos lhe abençoar. Eu olhei para um lado e para o outro, eu não sabia onde colocar a minha cabeça, fiquei sem jeito, sem graça, mais ou menos como eu fiquei naquele dia que foram entregar aquela torta para mim, no meu aniversário. Não sabia onde colocar a cabeça. Vocês lembram, vocês viram o vídeo, né? Pois é, fiquei sem jeito, daquele jeito mesmo. E eu disse: não vou fazer isso, eu não sei fazer isso, tal, não sabia nem como proceder. Ele disse: pastor, coloca. Eu não vou fazer não. Eu ficava sem jeito. Ele disse: eu vou colocar. Eles começaram a andar no carrinho para lá e para cá, e foram colocando coisas, enchendo o carro, e eu nervoso, com vergonha, saber o que fazer. Mas a Bíblia diz muitas vezes que nós nos constrangemos nessa hora, porque é melhor dar do que receber. Bem, ficamos constrangidos, mas era o meu momento de receber, era a minha hora de receber. Eu já tinha abençoado pessoas, eu continuo abençoando quando eu posso, mas aquele é o momento que eu fui abençoado. E eu chorei naquele supermercado com aquela atitude daquele irmão, uma atitude que abençoou a minha vida. Nós podemos observar em volta quem está precisando de algo e socorrer também, ajudar, como igreja, como povo que somos, como igreja do Senhor que nós somos, em nome de Jesus. Quero desafiar você a isso. E nessa semana vamos conversar um pouco mais sobre essas questões no nosso grupo. Vamos trocar ideias a respeito disso aí também, em nome de Jesus. É a primeira atitude que eu vejo aqui de Davi, se colocando disponível para ser usado por Deus em meio à crise, trazendo soluções em meio à crise. Podemos ser usados dessa forma. E segunda atitude que eu vejo aqui no menino Davi, ou no adolescente Davi, ou no jovem Davi. Segunda atitude: diante de uma crise, coloque seus olhos naquilo que outros não conseguem enxergar. Eu vou repetir: diante da crise, ou diante de uma crise, coloque os seus olhos naquilo que outros não conseguem enxergar. As crises, elas tendem a trazer nevoeiros para a nossa visão. A visão do homem às vezes fica turva, não percebe as coisas em volta, não enxerga direito diante do momento de crise.
diante da situação que aflige a sua alma. Às vezes não sabemos para onde olhar, o que enxergar, o que estamos vendo, e não encontramos muitas vezes solução. Por quê? Porque enxergamos apenas o momento, e nevoeiros atrapalham ver o todo, ver o completo, ver o que está além. E muitas vezes, por não enxergarmos as coisas como devem ser enxergadas de fato na hora da crise, somos dominados pelo pavor, pelo medo. Desespero muitas vezes nos domina, e essas coisas cegam a nossa visão, ou cega-nos, impedindo-nos de ver ou de olhar, de enxergar soluções em meio a crises. Ponha os seus olhos naquilo que outros muitas vezes não estão conseguindo ver. Peça a Deus sabedoria, entendimento, discernimento. A palavra certa é essa: discernimento do alto, para enxergar as coisas em sua volta. A proposta de Golias, a proposta do gigante Golias, representava algo impossível para aquele exército, porque não era o exército que ia guerrear contra Golias, era um homem enfrentando um outro homem, representando cada um o seu exército. E não havia ninguém capaz, corajoso, forte o suficiente para enfrentar um homem de 3 metros de altura. É quase o dobro do meu tamanho. Eu tenho 1,69, 1,69, sou baixinho, mas é quase o dobro do meu tamanho. Imagina isso. E com o aparato de guerra que ele trazia nas suas mãos, a força que aquele homem tinha, era algo impossível, uma situação sem saída para o exército de Israel, para aqueles homens de guerra. Não se encontrou ninguém capaz. Então o exército, homem a homem, esmoreceu as forças, suas forças foram esmorecendo, a sua confiança foi embora, aniquilou-se toda e qualquer possibilidade de alguma vitória. Por quê? Porque eles só enxergavam o gigante Golias, só enxergavam o momento, só enxergavam o corpo do Golias, a força do Golias e apenas a afronta de Golias, e não enxergava outras possibilidades. Os seus olhos estavam fixos no problema. Mas Davi colocou os olhos onde ninguém conseguia enxergar, onde ninguém conseguia ver. Aquele exército, talvez dominado pelo medo, imagina as conversas nos bastidores. Sabe por que imagina essa conversa? Se você continuar olhando comigo o capítulo 17, você vai ver no versículo 16, que antecede o texto que eu comecei a ler. Eu comecei a ler no versículo 17, mas o verso 16 diz assim: o filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Aqui era uma quarentena, viu? Menino, o negócio não foi brincadeira não. Aqui foi uma quarentena mesmo, 40 dias, de manhã e à tarde, Golias subia com aquela afronta. Exatamente após 40 dias de afronta, foi quando o menino Davi chegou com aquele alimento para os seus irmãos e deparou-se com aquela afronta. O texto diz que Golias repetiu o que havia falando todos os dias. Eu imagino que 40 dias fez no coração daqueles homens, daquele exército. As conversas nos bastidores, as conversas no arraial, as conversas quando iam dormir, as inquietações, as insônias, as noites sem dormir, as preocupações, alguém está de vigia, ouvir algum barulho, cuidado, isso e aquilo. Eu imagino as conversas deles, e cada conversa levou a mais desespero. Crise provoca isso. Quando enxergamos somente o pavor, quando enxergamos somente o momento, somos dominados, e nós começamos a espalhar as notícias mais negativas possíveis, e não focamos naquilo que pode trazer esperança para a nossa alma, e não focamos naquilo que vai nos trazer convicções, e vai nos firmar os pés para dar passos mais seguros.
E aqueles homens foram tomados pelo medo. Eu imagino que durante 40 dias alguém mandou recado para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho de repente, ou para a sua esposa. Imagino também que lá na cidade, longe, durante aquele período, alguém ficou sabendo o que estava acontecendo no arraial do exército de Israel. E o medo também dominou o povo em casa. Não era hoje como nós temos a internet, que em questão de segundos sabemos as notícias. Mas havia mensageiros naquela época que andavam e espalhavam as notícias. Então o pavor lhe foi dominando a todos, e todos só enxergavam uma coisa: uma barreira gigante de 3 metros de altura à sua frente, e o pavor dominando cada vez mais a alma. Naquele meio surge o menino Davi, e com a atitude diferente de todos, Davi coloca os seus olhos em Deus. Olha a palavra, coloca os seus olhos em Deus. Aqui não tenho como não me lembrar do salmo que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele colocou os seus olhos em Deus. Ele creu e colocou os seus olhos no possível livramento que Deus faria por seu intermédio, mais uma vez usando a sua vida. Olha o Salmo 124, eu quero ler esse Salmo 124 com você. Esse salmo ele foi escrito por Davi. Davi já no trono de Israel, já como rei de Israel, e ele escreve esse salmo. É um salmo que é chamado de peregrinação, ou seja, um cântico de peregrinação. É quando ele está cantando, celebrando, naqueles momentos que eles faziam as peregrinações para irem cultuar a Deus em Jerusalém e por aí. Olha o salmo, do versículo 1 em diante, Salmo 124, escrito por Davi: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de todos nós. Bendito seja o Senhor, que nos deu por pressa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro foi salvo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, e nós nos livres vimos. O nosso socorro está no nosso Senhor, que fez os céus e a terra. Essa convicção do rei Davi, essa convicção que estava naquele menino de 17 anos de idade. Ele creu, colocou os seus olhos fixos em Deus e creu que Deus poderia usar. E ele fala para o rei Saul sobre isso. Quando o rei fala que ele é um menino, que ele é um jovem demais, não pode entrar na guerra, e ele diz: olha, Davi, Deus esteve comigo, e eu, quando pastoreava as ovelhas, eu matei um urso e matei um leão. Quando algum animal vinha e roubava uma ovelha, eu ia lá, perseguia, agarrava, libertava a ovelha e matava o bicho. Ou seja, Davi começou a trazer à sua memória aquilo que Deus já havia feito na sua vida e através dele. Em outras palavras, ele olhou para aquele gigante e, enxergando o que Deus tinha feito nele e através dele, ele viu ali naquele gigante mais um leão e mais um urso qualquer. E ele disse: eu vou guerrear e vou vencer esse gigante. Os soldados viam o gigante destemido, corajoso, blasfemo, ousado, mas Davi viu pela fé que ele poderia derrotar aquele gigante, e já o viu por terra desde o início de tudo. Coloque os seus olhos no que é certo, coloque os seus olhos no que traz esperança. E meu irmão, você como um cristão, em nome de Jesus, estou falando de uma crise de pandemia, mas outras crises, como falei, crises pessoais, ou crises que porventura virão ainda. Coloque seus olhos em Deus.
Diante da situação, enxergue o que os outros não são capazes de ver. Se todos veem desgraça, encontre graça. Se todos veem calamidade, encontre socorro. Se todos veem pavor, encontre coragem. Enxergue coragem. Se todos veem becos sem saída, encontre em Deus os passos a serem dados. E a luz da palavra, segundo um dos salmos, diz que ela é lâmpada, a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Então olhe para essa palavra e deixe ela guiar os seus passos e encontrar saídas em nome de Jesus Cristo. E Deus vai fortalecer a sua alma, fortalecer o seu interior. Davi, pela fé, viu que Deus os livraria daquela ameaça de afrontas, e ele seria a pessoa usada para isso. Ao enxergar, ao olhar para o abençoador, Davi foi abençoado. Ao enxergar o Senhor das guerras, dos exércitos, ele lutou como sendo um exército, e por um exército ele derrotou o exército dos filisteus. Por enxergar antecipadamente a vitória, Davi foi ousado, corajoso, creu e lutou em nome do seu Deus. Lutou em nome do seu Deus, e por esse Deus foi vitorioso, em nome de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem com uma reflexão ou uma ilustração. Nessa semana tivemos uma reunião, os pastores do RN, por videoconferência, com o pastor Estevão Rippe. Estevão Rippe, ele é missionário da Igreja do Nazareno há muitos anos, é um americano que está no Brasil, e com a sua experiência de um homem que já viveu tantas coisas, ele nos trouxe algumas reflexões. E ele trabalhou uma ilustração da sua própria casa. Ele nos mostrou duas fotos. Uma foto ele mostrou uma janela da sua casa, uma janela que dava acesso a uma visão, a um descampado perto de um lago, com algumas árvores, muito bem arborizado, verde, bonito, vida através daquela janela. E na outra foto ele mostrou uma parede interrompendo aquela visão daquela janela. Ele disse o seguinte: essa janela da minha casa, quando eu construí essa casa, eu fiz janela e sabia que um dia alguém compraria o terreno ao lado e alguém iria construir uma parede aqui e iria me impedir de ver essa janela. Isso aconteceu exatamente no dia de ontem. Essa parede foi erguida no dia de ontem. Ele tirou uma foto de manhã, antes da parede, e depois mostrou a foto à noite da parede. E ele disse: eu já sabia que esse dia chegaria, mas quando o dia chegou, me trouxe um sentimento de tristeza, de inquietação, porque a parede foi colocada ali como obstáculo, impedindo-me de ver o visual, a paisagem que eu tinha acesso a ela. E aí nós começamos a pensar naquela palavra, e ele foi trabalhando. Há crises em nossas vidas que às vezes geram, e ela nos propõe que nós sejamos usados como um farol, como uma ponte, não é isso? Usados por Deus, farol que ilumina, ponte que faz ligação, que conduz a um outro lado, a outro extremo. Por que não dizer que leva socorro também? Que Deus possa nos usar nesse tempo de pandemia, com os olhos fixos em Deus, sendo usados por Ele para a glória e louvor do nome dEle, em nome de Jesus. Vamos cantar juntos essa canção? Quebranta o meu
transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me, Senhor. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, Aleluia. usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Sonda-me, quebranta-me, consola-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Aleluia. usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, nós queremos, Pai, pedir que Teu Espírito Santo, que nos conhece, que sabe quem nós somos, que conhece nossas limitações, nossas fragilidades e fraquezas, nossas inquietações, às vezes nossos medos, o Teu Espírito Santo que nos sonda o nosso mais profundo ser, nossas inquietações, nossa alma, nossas intenções, nossos pensamentos. Que Teu Espírito Santo venha trazer sobre nós, Pai, a convicção que nós somos Teu, pertencemos ao Deus da graça, ao Deus do amor, ao Deus do perdão, ao Deus da justiça, ao Deus que nos fortalece, ao Deus que nos guia, ao Deus que nos levanta, ao Deus que nos direciona e ao Deus que nos usa para a sua glória e para o seu louvor. Que meu irmão que está ouvindo essa palavra agora, que ouviu essa reflexão na sua casa, no seu lar, através de um computador, de um celular, de uma televisão, mas que ouviu e foi ministrado, que meu irmão, juntamente comigo, que nós possamos nos quebrantar em Tua presença, nos rendermos diante de Ti e reconhecermos que somos Teus, dependemos e precisamos do Senhor. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos use em toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação de crise pessoal, que envolva nossa família, nossa vida, que envolva pessoas ao nosso redor, que envolva o nosso estado, nossa cidade, o mundo. Que Deus nos use, que nós possamos nos colocar como pessoas disponíveis para ser usados e nos tornarmos instrumentos de transformação em meio ao caos. Nos usa, Pai,
nos usa para acudir o necessitado, para chegar junto de quem precisa com a palavra amiga, para trazer consolo, para trazer direção, para trazer esperança para aquele que necessita, em nome de Jesus. Nós somos conscientes e temos certeza que seremos usados pelo Senhor, mas que precisamos, acima de tudo, estar com nossos olhos fixos no Autor da vida, olhando para o alvo, olhando para o Senhor dos Senhores, olhando para aquele que nos remiu, que nos redimiu através da sua morte na cruz do Calvário. Nós queremos enxergar em meio à crise aquilo que outros talvez sejam impedidos de enxergar, e como igreja de Cristo queremos olhar para Ti, Senhor. Queremos olhar para o alvo, queremos olhar para Cristo, queremos olhar para o nosso Redentor, queremos crer e dizer que o nosso Redentor vive, e queremos, com os olhos fixos no Senhor, encontrar força para ir adiante, encontrar direção para ir adiante, e para consolar quem quer que necessite em nossa volta. A palavra de ordem nesse momento, Pai, é que o Senhor nos use e nos capacite, e que nossos olhos fixos em Ti, através da convivência, da relação, da intimidade contigo, possamos, Pai, estar firmes no Senhor e seguir adiante, em nome de Jesus Cristo. Somos Tua igreja, e por ser Tua igreja, queremos que o Senhor faça em nós a Tua vontade boa, perfeita e agradável nesse momento. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão. Amém. Abre suas mãos nesse momento, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Divino Espírito Santo seja conosco, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Não desliga agora. Temos uma surpresa para você. Nós fizemos através daqueles que enviaram para nós as fotos que nós solicitamos. Veja esse vídeo no final, seja abençoado e celebre a unidade que nós temos em Cristo Jesus, como igreja do Senhor, como comunidade nesse bairro, nessa cidade chamada Natal, em nome de Jesus. Deus abençoe a você, hoje e sempre. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais
mais que tudo.